de passagem. Estamos propondo também 4 acessos, que parece que tecnicamente é o ideal para uma estação que se supõe que vai receber 47 mil usuários dia e não 2, quando o governo está propondo. Além do que, queremos que a população acompanhe uma aplicação da verba de compensação ambiental, que é bilionária, a verba de compensação ambiental que está orçada na licença de instalação é de R$1.568 bilhão para esta obra da estação, da nova, que eles chamam da linha 1, né, dessa extensão que passa por Ipanema e vai até a Barra. A população gostaria de acompanhar, de saber como isto vai ser aplicado. Não nos interessa que eles plantem árvores em Bangu, nem não sei o que. Nós queremos a aplicação disso no nosso bairro. Nós temos 3 praças destruídas, que é General Osório, Nossa Senhora da Paz e Jardim de Alá. E o governo aí depois fez uma outra reunião um mês depois, quando as manifestações já tinham arrefecido. O governador não compareceu, a empreiteira não fez o que o governador tinha determinado, que era estudar as alternativas, simplesmente apresentou na cara de pau o projeto que ela vai fazer. E desconsiderou completamente os movimentos de abaixo-assinados da população. O Regis Fischer disse na minha cara, na cara de todo mundo, que aquilo era feito pela população. Imagina, 40 mil pessoas assinaram. O que quer dizer isso? Não é nada. 93% dos comerciantes querem os acessos na rua Visconde de Pirajá. 63% dos moradores nas quadras onde esses acessos ficariam também são favoráveis aos acessos na rua Visconde de Pirajá, na calçada comercial, né? Mas isso não, porque isso não é feito por uma empresa, como se a sociedade, a população tivesse dinheiro para pagar uma empresa, contratar esse tipo de serviço, ou tivesse obrigação. O que isso tem a ver aqui num fórum de mobilidade urbana altamente técnico? Eu acho que tem a ver no seguinte: você só tem políticas públicas bem-sucedidas quando você chega a um consenso com a população que será supostamente a beneficiada. Você tem de ouvir o que ela quer. Cada um sabe onde dói o seu calo. Então, ninguém melhor do que a população para fazer sugestões disso ou daquilo, e que, no nosso caso, por exemplo, são perfeitamente viáveis. Ninguém é contra a obra, ninguém quer... Mas não fomos ouvidos, continuamos sem ser ouvidos, e isso, infelizmente, é uma característica desse governo atual, um governo aparentemente ditatorial. Você vota e tal e coisa, mas depois de passadas as eleições, a população passa a não ter o menor peso. Então, isso é uma coisa frustrante, triste, e que... foi uma experiência muito chata, na verdade, porque o processo está na justiça, a coisa também não anda, a juíza da 14ª Vara ainda está pensando na perícia, quando todo o ambiente já foi destruído. Então, é essa observação a mais, essa contribuição a mais que eu queria trazer aqui. Obrigada, boa noite. Obrigado, Inês. Eu queria reforçar isso, que a Inês, lá, o PSI, foi o único foco de resistência realmente a todas essas lambanças que o governo está fazendo em termos de obra e em termos de escolha, né? Entendeu? Foi o único foco de resistência realmente, tá certo? Não, estou falando na obra em si. Na obra em si. Estou falando da obra lá, da obra do jeito que está sendo feita e a escolha do jeito que foi feita, tá certo? O metrô que o Rio precisa, a gente reconhece, tanto que o Miguel Barruri esteve aqui e defende também, ele defendia, você é um defensor, eu respeito muito o trabalho de vocês, ele estava junto com vocês, inclusive, tá certo? E realmente, infelizmente, na verdade, isso é um fato também, que o Clube de Engenharia e o metrô que o Rio precisa, em parte,
certo? Aprovou a proposta do governo pelo metrô Ipanema no Leblon, que está lá fazendo a circulação e chegando na coisa, tá certo? E não houve realmente um foco de resistência do jeito que foi implantado, do jeito que está sendo implantado. Por isso que eu estou falando que o PSI realmente que botou as caras e que está até na justiça brigando por essa questão, tá certo? E que isso eu estou defendendo e eu estou lá juntamente também me expondo a essas questões, tá certo? A gente também não acha que a proposta de vocês seria prioritária sobre a nossa, eu acho também, entendeu? Mas já que a nossa está sendo feita, por que não fazer respeitando a legislação? Por que não? Ok, que é o William de Aquino, que está previsto de ficar aqui na mesa também, que é do planejamento, ele que é da Associação Nacional de Transporte Público, e ele teve que se ausentar, né? O pessoal da ENFER também, que deu apoio aqui. Tá certo? Só justificando. E a gente, como eu falei, são poucas palavras que a gente já está encerrando ali, a gente pede um pouco de paciência, vamos concluir essa questão. Dou a palavra ao Melo Franco, que é do Comitê Brasileiro de Túneis. O Comitê Brasileiro de Túneis, aqui no Rio, ele tem uma atuação mais discreta, mas em São Paulo, realmente, o Comitê Brasileiro de Túneis, o próprio presidente do comitê é um geólogo, Hugo, né, que é do metrô de São Paulo, é um comitê bastante atuante, vai organizar um congresso internacional de túneis em São Paulo em março do ano que vem, né? Não é em São Paulo. Em Foz do Iguaçu. Tá ok, então dou a palavra ao Melo Franco. Tá, a discussão daqui está muito longe da minha especialidade, que é a de escavações em rochas subterrâneas. Formatação das linhas, isso aí escapa um pouco ao que eu conheço. Mas, de uma maneira geral, como cidadão, eu acho que eu posso colocar algumas coisas. Tá certo, infelizmente, o CBT tem um foco muito grande em São Paulo. Apesar de estarmos construindo, em termos de quilômetros, um grande número de linhas, quer dizer, em extensão, a gente está começando a construir aqui, por técnicas já modernas, que não foram empregadas em outras partes. Então, por que em São Paulo a coisa é tão... a população se mobiliza tanto, lá se consegue colocar em discussão, abrangendo um percentual expressivo da comunidade técnica e não técnica. Os jornais publicam, discutem, com discussões controversas, que é importante a controvérsia. E por que aqui não tem nada? O problema não é o governo, somos nós. Nós que não sabemos colocar essas coisas, nós que não temos tido a competência de levar os assuntos à frente. O governo é conservador, todo governo é conservador, seja ele qual for, o do Obama é conservador, o da antiga União Soviética era igualmente conservador. Ele tende a executar as próprias ideias e não ouvir nada nem ninguém, até porque o poder cega muito as pessoas. Então, eu acho que está faltando de nós uma outra atuação, que existe em outros estados. Não vou dizer, eu sou carioca, hein? Mas existe em outros estados. E a gente aqui fica passivo, deixando que a chuva caia, que o sol venha e que o chopp do fim de semana esteja aí para nos alegrar. O problema é esse, é o chopp do fim de semana. A gente tem que pensar mais em trabalho. Desculpe, mas a gente tem que pensar em trabalho de uma maneira objetiva. Desculpe, isso é uma provocação. Eu sou carioca também, tá? Mas eu acho que, sim, de uma maneira muito genérica, falta objetividade nas coisas que a gente coloca. Eu não estou falando de nós aqui, não. Estou falando de todos nós da comunidade técnica. Eu vou encerrar aqui, porque daqui a pouco eu apanho. Segunda coisa que eu queria falar é a ideia de túnel imerso. É factível e muito factível a ligação Rio de Janeiro-Niterói pelo túnel imerso, que é uma tecnologia brilhante, barata, ela tem uma complexidade executiva, mas, vencido isso, é facílimo executar, é facílimo levar à frente. Tá bom, era só essa provocação. Passivos não, viu? Nós brigamos com ele. Agradeço ao Melo Franco e eu, em parte, concordo com você, na verdade, entendeu?
Que na verdade aqui eu sou um resistente aqui e assim um defensor do espaço subterrâneo, né? E assim eu encontrei eco em São Paulo. Aqui no Rio, realmente a comunidade técnica aqui realmente teve meio me criticou, inclusive, porque eu estava me metendo em questões que eu tinha que ter urbanista, discutir com urbanista, com ambientalistas e tudo. E por isso que eu até entendi isso daí, mas as pessoas não estavam entendendo que eu já estava apresentando, que eu estudo há 20 anos subterrâneo, era uma maneira de eu defender o meio ambiente e as questões urbanas, de preservar o que já existe. E utilizar técnicas adequadas que façam com que, consultando pessoas bastante experientes, entendeu? Que me deram realmente, o McDowell está aqui, está o Luiz Jacques ali, tem outras pessoas que me deram realmente um apoio, entendeu? Mas em termos assim de comunidade técnica, científica, realmente não tive esse apoio. Eu estou tendo uma resistência, estou apresentando 3 trabalhos em congresso, no Congresso de Geologia e Engenharia aqui no Rio e outro no Congresso Mundial de Túneis em São Paulo, tá certo? E falando inclusive sobre a questão da alternativa para a construção da Praça Nossa Senhora da Paz, da estação, sem aquela destruição toda, tá certo? Ok. Só mais uma adição, assim. É outro assunto, aproveitando o Jacques aí. Nem sempre o TBM deve sair vencendo. Às vezes o método Drill and Blast é muito mais eficaz do que TBM e muito mais econômico, porque velocidade de vibração de partícula você controla, sem produzir danos. Perfeito. Só que ambientalmente é discutível, né? A área urbana, né? Tá certo? Essa questão. Ele vai falar, o Sérgio Ricardo, dá a palavra a ele aí. O Sérgio Ricardo é um ambientalista bastante conceituado aí, que está lá no fórum, sempre atuante aí nas questões. Eu queria pedir permissão para falar em pé, porque assim, eu cheguei de viagem e aí estava ali a exposição super interessante dos garotos e jovens pesquisadores, garoto é uma forma carinhosa, até dei uma cochilada ali, fui jogar uma água no rosto e pedir permissão para vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, acho que essa iniciativa do clube é importante, porque eu fico pensando o seguinte, que vejam que é uma espécie de encruzilhada que nós vivemos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem algumas das principais universidades do país, universidades públicas, universidade privada, instituições como o Clube de Engenharia, uma instituição centenária, da maior seriedade, né? Aqui sempre se fez os grandes debates da cidade, do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Digo isso porque eu acho que o que falta exatamente, acho que nós temos duas coisas. É que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo o que eu considero uma espécie de um déficit de democracia. Eu cheguei já tinha começado a exposição, e eu ouvi aqui pelo menos 3 pessoas diferentes falando, nós vivemos sob um Estado autoritário. E de fato é isso. O Rio de Janeiro, os espaços da participação popular, enfim, eu fui membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente nos anos 90, atualmente eu estou lá no Comitê de Bacia da Baía de Guanabara. Às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo ali, né, porque fui membro fundador, fui dirigente também do Comitê do Rio Guandu, e às vezes eu me pergunto, quando me pergunto o que eu estou fazendo ali, eu sei o que eu estou fazendo ali, né? Defender políticas públicas a partir do interesse da sociedade, mas me pergunto isso muitas vezes porque não há um espaço de diálogo mínimo hoje com o governo, Prefeitura do Rio, governo do Estado, para as coisas acontecerem. Então, o que é que nós temos? Nós temos um Estado, referência da boa técnica, os projetos. Eu moro na Ilha do Governador, eu fico pensando, como é que essa Baía de Guanabara não tem o plano hidroviário da Baía de Guanabara, é de 82, do governo Brizola, que previa várias estações, como a de São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do estado, até hoje não tem menor previsão dessa estação acontecer, das barcas chegarem a São Gonçalo, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, que há esta dificuldade
em relação ao governo, aos governos, né? Digamos, e acho que isso é uma coisa que a sociedade precisa mudar. Precisamos ter governos mais democráticos. O Fórum de Mobilidade Urbana é um coletivo, né? Tem participação de alguns técnicos, foi fundado numa articulação do clube com as associações de moradores, e o Fórum promoveu, por exemplo, no período das eleições municipais, debates aqui dentro do clube. O único que não participou do debate foi exatamente o atual prefeito, que estava na frente das pesquisas, porque tinha um modelo rodoviarista na cabeça, aliado ao governo do Estado, que simplesmente dizia o seguinte: olha, eu estou à frente das pesquisas, vou ganhar esse jogo e dane-se o restante, dane-se a sociedade. E era um momento crucial que estava se debatendo exatamente a linha 4 do metrô. Uma unanimidade, poucas vezes construída nessa cidade, que todas as associações de moradores defendiam o mesmo projeto, que era o projeto original, o projeto mais democrático, o projeto mais barato, o projeto integrador do transporte na cidade. Então, eu acho que esse é um problema. Então, acho que o desafio, e aí é o papel do fórum, eu acho que a iniciativa é importante, eu sei do esforço que você fez e outras pessoas para promover isso, que é exatamente isso, né? Como é que a sociedade vai interferir nisso? A sociedade precisa se constituir como uma força social, política social, não partidária. Logicamente que os partidos têm sua importância nesse processo, para poder interferir nisso. Eu acho que o momento é propício, que é um momento em que o Brasil, é o tal do Brasil acordou, bom, não discordo um pouco disso, mas é um momento em que alguns temas estão vindo à tona e uma intensa participação, inclusive dos jovens nessas mobilizações, coisa que nós não víamos há algum tempo, né? Então, acho que é um momento de promovermos mais debate como esse, porque os projetos, as boas soluções para o Rio de Janeiro, elas estão dadas. Veja aqui em McDowell, participamos, né, a convite da UERJ, da análise, por exemplo, do plano diretor da cidade, que acabou sendo aprovado, e as diversas considerações que eram colocadas ali, e na verdade não tinha muitas novidades, na verdade reafirmando projetos, conceitos, a ideia de uma mobilidade integradora para a nossa cidade, simplesmente não foram levados em conta. Então o que eu vejo é que a cidade do Rio de Janeiro está caminhando para uma grande especulação imobiliária cada vez maior, né? Nós temos hoje no Rio de Janeiro uma média de 65 mil remoções, a maior parte são de populações pobres, e no caso das trans, vejo um equívoco muito maior. Nós estamos removendo pessoas para consolidar um modelo rodoviarista. Eu tive acesso a uma auditoria que o Tribunal de Contas da União fez sobre a Transcarioca e diz claramente, quer dizer, que nós estamos construindo com dinheiro público, só aquela obra são 1,5 bilhão aproximadamente, quase 2 bilhões, e que depois a gestão